Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um bocadinho sobre o tema quem eu sou, quem tu és. Realmente tu és aquilo que tu pensas que és? Isto vou ter de aprofundar aqui neste este tema, né, para ver se vocês entendem o meu ponto de vista e assim vocês também consigam ver um bocadinho mais além, em vez de estar adoctrinado pelas vossas crenças, pelas vossas lealdades. Já sabemos a humanidade foi adoctrinada pelo sistema e agora é muito difícil as pessoas simplesmente pensarem diferente. Nós já temos aqui aquilo que eles pensam que é a realidade, que é a verdade, como pode ser o adoctrinamento religioso ou o adoctrinamento da nova era ou qualquer outro tipo de adoctrinamento. Ok? Então já vemos que nós temos escolhas. Então, quando existe escolha, existe adoctrinamento. Então, nós estamos a escolher seguir uns caminhos que já foram estipulados pelos governantes, foram implementados para que a sociedade possa usufruir deles, possa ter a escolha, né? Possa poder decidir, escolher as opções que existem e conforme nós vamos crescendo, não é? Também muito devido aos nossos pais, ao adoctrinamento nas escolas, nós vamos escolhendo aquilo que existe dentro das opções que já foram criadas. E sabemos que, prontos, de certa forma nós estamos adoutrinados, pelo menos, eu não sei se as pessoas todas estão conscientes disso, não é? Estamos ou fomos adoutrinados a seguir certas ideias ou certas crenças. Não é? E nós nos vamos prendendo a essas. Vamos criando lealdades com essas crenças. Então, que tipo de exemplos eu posso dar? Por exemplo, o cristianismo, a religião cristã. Porque é que as pessoas não saem de lá? Porque existe uma lealdade. As pessoas não, ali sentem-se bem, sentem que é verdade, então criar uma lealdade com essa crença. Então, já não conseguem, de certa forma, sair desse caminho. Não conseguem pensar de outra maneira. E é aí que começa o adoctrinamento. Porquê? Porque a maior parte das pessoas está a seguir um caminho. Tá? Eles querem ter um sentido da vida, não é? Dentro de cada religião existe um adoctrinamento, uma informação. Então, se dentro de uma religião nos programarem a acreditar que existe o inferno, então já a partir daí a pessoa também vai acreditar no inferno, vai acreditar, de certa forma, estamos a ser julgados, ou estamos a ser, de certa forma, temos que seguir para certas pautas de comportamento, etc, etc, etc. Vemos que existe muita culpa, não é? Aí dentro, não é? Porque nós fazemos certas coisas e já sentimos culpados, já nos sentimos em dívida com o Criador e a partir daí existe o adoctrinamento, não é? Já sabemos que isto é a parte do adoctrinamento. Depois temos a parte da nova era, que também é outro tipo de adoctrinamento, onde as pessoas também estão à procura de saber, conhecer, não sei, algumas vezes é mais por tendências, não é? Agora está a tendência da nova era e toda a gente vai para a nova era, não é? Todos vão para a quinta D, toda a gente acreditou nesse conto, até os, não sei, eu nem vou falar aí nos gurus da internet, que já estou por aqui dos gurus da internet, onde todos eles falam, a maior parte deles estão todos adoutrinados com a quinta D. Até o ano 2000, no ano 2000, 2010, não havia nada da quinta D. De repente começaram a falar da quinta D, toda a gente é de quinta D, de quinta D. Ficaram todos parasitados. Já falei aqui no meu canal da parasitação. Okay? Quando as pessoas ficam parasitadas com crenças que nem são dele. A pessoa vê um vídeo e fica parasitado com essa informação. Pode ser que não lhe aconteça logo. Muita gente fica logo, não é?
Porque se conecta a informação, conecta-se a essa egrégora, mas há outros que demoram mais tempo, precisam de ver mais vídeos, então aí é que começam a fazer essa ligação a essa egrégora e depois também acreditam. E eles pensam que realmente aquilo é verdade. Tem muito que se liga, hein? Tem muito que se liga. Não é por acaso que as coisas acontecem. É por acaso que as pessoas começam. Isto é como as tendências do TikTok. Uma pessoa faz e de repente toda a gente quer fazer. Toda a gente, entre aspas. As pessoas que são mais influenciáveis, toda a gente faz, né? E isso até as coisas mais estúpidas. Uma pessoa possa ver, possa fazer, eles fazem. Então vemos que essas tendências, essa parte, essa ser humano, se ele se conectar, se ele for uma pessoa muito fraca, não pensar, não racionar sobre aquilo que vai fazer, ou aquilo que está a ouvir, né? Estar a pensar por premissas, é premissa falsa, é premissa verdadeira, não é? Será que isto que ele está a dizer é verdade? Isto está demonstrado? Não é? Então começamos a fazer perguntas e começamos a marcar verdadeiro, falso, 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 falso. A maior parte de tudo que nós ouvimos na internet, pelo menos em termos espirituais, é tudo falso. É tudo um X. Ninguém pode demonstrar, nem eu, o que eu digo aqui no meu canal, eu posso demonstrar. Mas pelo menos eu digo isso. Eu pelo menos eu sou verdadeiro com as pessoas. Eu sempre digo o que eu acho. Não imponho nada. As minhas, entre aspas, as minhas crenças ou as minhas experiências ou a minha forma de pensar. Aquilo que eu penso que é a realidade. Eu sempre digo que a minha realidade está sempre a mudar. Porquê? Porque cada vez que eu subo um degrau, eu consigo ver mais longe. Então, muitas das vezes, aquilo que eu já disse já foi ultrapassado. Já pertence ao passado. Já não pertence ao meu eu de agora, à minha realidade de agora. E sei que eu não posso demonstrar isso. Isso são experiências quais pode ser que também possa englobar outras pessoas em termos da informação, né? Pode ser verificado por outras pessoas que fizerem as mesmas coisas, mas há muita coisa que não. Então, cada vez que eu vou falar aqui, eu posso falar aqui, vocês chegam aqui, fazem o seu papelzinho, um papel, fazem as vossas perguntas. O que ele está a dizer, ele pode demonstrar? Não. Então, automaticamente, tu não podes dar isso como certo, como verdadeiro. A mesma coisa, vocês devem fazer isso com quem? Com esses gurus da internet. Especialmente os da nova era. Os da nova era estão mesmo muito agressivos em termos de largar informação. E a maior parte das pessoas está tão adoctrinada, tão apagada, que seguem estas pessoas. Estas pessoas são, o que eu digo, ovelhas. Eles não são líderes. Eles seguem. Se o pastor ou esse guru for por uma ribanceira, eles vão para uma ribanceira, porque eles não estão a pensar pela sua cabeça. Eles estão todos ligados àquele egrégor, aquele egrégor é o que comanda, e eles não conseguem pensar pela sua cabeça. É como se estivessem parasitados. E recorda que nós, seres humanos, temos muitos parásitos. E eles influenciam muito, muito no nosso comportamento. No nosso comportamento. Tá? E isso é preciso ter muito, muito cuidado. Porque a maior parte daquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, tem a ver com os parásitos. Essa coisa do livre-arbítrio, toda a gente fala. Já vos disse, nós não temos livre-arbítrio. Como é que eu posso demonstrar isso? Eu já falei que poderia estar aqui a falar horas sobre isso. A dar informação. Por que razão nós... E uma delas são os parásitos. O parásito tem fome, ele faz
com que tu fiques ansioso ou fiques inquieto, vai causar certo tipo de emoções e tu vais comer aquele tipo de comida que o parásito quer. Existe outro parásito, que foi interessante, este último que eu li, e ele faz com que a pessoa seja mais atrativa. Modifica as feições da cara para que fique mais atrativa. Para quê? Para que as outras pessoas, para que esse parásito possa transmitir, possa se propagar com atos sexuais com outras pessoas. Por isso é que ele modifica, ele, de certa forma, também modifica o comportamento da pessoa e mesmo as energias. Para quê? Para ter mais parceiros sexuais, para ter, sei lá, eu comporte de maneira mais promíscua, né? Para que faça coisas que jamais faria. E isso vê-se muito bem nesta sociedade, porque existem homens e mulheres casados que está tudo bem e de repente dá-lhes na telha, né? Dá-lhes na cabeça de começar a ter muitos parceiros. A gente olha e diz: o que é que se passou com aquela pessoa? Parásitos. Este foi o último informação que eu li sobre um parásito, não sei agora como é que ele se chama, mas fica na cabeça e que realmente tem um controle sobre o ser humano. Dizem que o ser humano é o mais evoluído, não é? O ser vivo mais evoluído. Eu não. Eu penso que são parásitos. Parásitos são os seres vivos mais evoluídos. Uma capacidade de influenciar o seu entorno, onde eles vivem, onde eles habitam, espetacular. Eu até digo assim, uau! São seres que nós nem sabemos como é que eles são, qual é as suas capacidades, entre aspas, psíquicas. Né? Pensamos que isso é coisa do capeta, os parásitos têm essa capacidade de influenciar onde eles estão, o hospedeiro. Então, já por aí vocês já veem que vocês não têm livre-arbítrio nenhum, não é? Mas vamos para aquilo que realmente eu quero. O tema do vídeo tem a ver quem somos nós realmente, não é? Já sabemos, já com esta informação que eu já estou a dar, já vemos que nós nem sequer sabemos o que nós somos. Porquê? Porque nós somos programas e somos memórias de quem? Daquilo que das nossas vivências, daquilo que nós fomos vivendo, daquilo que nós fomos acreditando, da informação que nós fomos interiorizando. Não é? Esse és tu. Então tu nasceste vazio. Tu eras um bebê, né? Não tinhas conhecimento nenhum, certo? Vamos imaginar que isto é mesmo assim, né? Porque nós herdamos memórias e programas dos nossos antepassados. Tem a ver com as constelações familiares, com a biodesprogramação. Parece um bocadinho coisa do, sei lá eu, algo impossível, mas isso é a realidade. O karma que nós temos é dos nossos antepassados. Basta nós olharmos para os nossos antepassados e vamos saber qual vai ser o nosso karma, o nosso possível karma. Ou mesmo aquilo que nós vivenciamos na nossa criança, quando nós ainda não conseguimos recordar, e aí também tem muitos traumas que nós depois revisamos no futuro. Então, nós estávamos na parte quando nós nascemos, nós não temos nada. Nós somos vazios. E depois, porque nós não conseguimos falar, ou conseguimos? Não. Conseguimos saber o que são as coisas. Se eu perguntar a um bebê de 2 meses, eu digo assim, o que é isto? Não sabe. Ele precisa aprender. Então, tudo o que nós sabemos hoje faz parte de quê? Da nossa aprendizagem. De tudo o que nós vivenciamos. De tudo o que nós aprendemos. Tudo aquilo que nós sentimos. Certo? Então, quem és tu? Eu digo-te assim, se eu te pedisse, olha,
saca todas as tuas memórias, saca todos os teus programas. Hã? Quem és tu? E assim, espera aí, eu não sei quem sou. Porquê? Porque eu sem memórias, sem memória, sem programas, eu não consigo pensar, não tenho memória. Não é? O que faz com que tu saibas quem tu és é porque tu tens uma memória. Se todos os dias, vamos lá, vamos imaginar que tu tens uma memória, que nós temos uma memória não se grava. Quer dizer, tu vives o teu momento agora. Tu não sabes o que é que fizeste a um segundo atrás, ou a 2 minutos atrás, 1 hora atrás. Isso está sempre a borrar. Vamos imaginar que isso estivesse sempre a borrar. Tu nunca saberias quem tu eras. Nunca. Jamais. Porquê? Porque graças a esta memória que nós temos aqui, conseguimos nos lembrar quem nós éramos no passado. Todo esse percurso, quando nós éramos crianças, nossa adolescência, a parte da sair estar na adultez, né? Sabemos tudo isso. Porquê? Porque nós temos memória. Não nos lembramos de tudo, porque nós temos memória a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, mas lembramos-nos de certas coisas. Existem pessoas que conseguem se lembrar de tudo. Mas pronto, essas são exceção. Estamos muito capados, né? Já vemos, parece que alguns tiveram muita sorte, outros tiveram muito azar em termos de memória. Tem a ver também com o nosso ADN, né? Mas se eu te perguntasse quem tu és, tu não dá para saber quem tu és. Tu tiras a tua memória, as tuas recordações. E aí eu pergunto-me, ok, tudo muito bem. Até aqui eu acho que vocês entenderam, não é? Vocês comecem a pensar por vocês mesmos, bem, se eu não tivesse memória, se eu não tivesse recordações, quem seria eu? Não é? E aí isto nos leva para quem somos nós antes de nascer. Não é? Quem éramos nós antes de nascer? Vamos dizer aqui, mas eu era um ser de luz. Ser de luz. Outro vai dizer que era um... Aí eu. Vamos lá, vamos pensar. Aí eu. Normalmente as pessoas dizem todos seres de luz, somos seres deuses, somos consciências, não é? Será mesmo? Será mesmo que nós somos isso? É, porque nós nos identificamos com o corpo, né? Onde nós estamos. Eu agora identifico-me com este corpo. Muito bem. Este é um corpo físico, é um corpo emocional e é um corpo mental. Está 3 em 1. Né? São mais, mas vamos ficar por aqui. São 3 em 1. Né? Corpo físico, corpo emocional e corpo mental. O teu corpo é constituído por esses 3 corpos. Quer dizer, tu és constituído por esses 3 corpos. E agora? Quando tu morres, largas este corpo. E ficas com o corpo emocional e mental. E tu te identificas com o quê? Com esses corpos. O corpo emocional e o corpo mental. E é aí. E agora, onde é que está o ser de luz, o Deus Criador? Nós somos deuses criadores, somos deuses de coisas. Onde é que vocês foram buscar isso? Somos consciências, que agora é o meu último vídeo, eu já falei que nós nem sequer somos somos consciências até enquanto somos conscientes. Porque no momento em que deixamos de ser conscientes, deixamos de ser consciência. A minha pergunta é: quem é que vocês são realmente? Porquê que vocês se apegam a este personagem? Porquê? Porquê que dizem, pronto, tu és este personagem, mas quando tu morreres,
quem é que tu és? Vamos imaginar que este corpo... O problema aqui é que muita gente não entende esta parte. Que é, quando nós morremos, sai o nosso corpo emocional e sai o nosso corpo mental. Continuamos dentro do jogo, né? Mas em outra fase, onde o corpo físico já não existe. E é aí que nós somos reciclados. Por isso é que tu nunca sabes quem tu és. Tu só pensas, só te identificas sempre com aquele personagem, com aqueles corpos. Né? Porque tu também, quando tu morres, também levas o quê? As recordações. Levas a memória e os programas. Interessante, não é? Então aí continuas-te a identificar com este corpo, com o último corpo, com a última vida. Porque não te vais identificar com a vida que tu tiveste anteriormente, ou com a vida que tiveste 3, 4, 5 vidas atrás. Não te vais identificar com esse. Vais te identificar com a última. Hã? Estás a ver como é que as coisas funcionam? E voltas, vais para os mundos astrais, cidades astrais, lá fazem-te a lavagem cerebral, lavagem das memórias, põem-te mais leve e aí voltam-te a reintroduzir aqui. Chegastes a saber quem tu eras afinal aquele ser de luz? Sim, o corpo astral é um corpo energético. Então podemos dizer que é um corpo de luz. Sim. Mas onde é que está isso dos deuses? Tu és um deus. Onde é que está? Onde é que está esse ser? Tu és um Deus, onde é que estás tu? És um Deus criador? Mostra que és um Deus criador. Quero ver isso. Eu quero ver esses gurus todos da internet. Dizem que são seres todos poderosos. Quero ver. Dentro da sua imaginação, eles são os deuses poderosos. Claro que sim. Todos nós, todo ser humano que consiga imaginar, criar fantasias na sua cabeça, claro que lá ele pode ser o que quiser. Está a criar o seu filme. Aqui nesta realidade, vamos lá, com o corpo físico, mostra o que tu és. Eu desafio a todos os gurus da internet a tentar fazer truques. Há aí muitos que fazem truques de magia só para ir aí para enganar aí os seus seguidores. Mas eu gostaria de ver esses aí, os gurus da internet mesmo. Não estou a falar dos... Há outros que não são gurus da internet, mas que têm os poderes, conseguem influenciar nesta Matrix. Mas eu não estou a falar desses, eu estou a falar mesmo dos gurus da internet. Esses que falam do amor incondicional e essas tretas todas. Muitos dizem que somos o amor. Mas o amor para quê? O amor é o corpo energético. O corpo energético és tu? O corpo energético, eles falam do amor incondicional e temos que evoluir espiritualmente, né? É o corpo que nasce no momento em que nós nascemos. No momento em que o corpo, o bebê, começa a crescer dentro da barriga da mãe, nesse momento também aparece o corpo emocional e o corpo mental. Então, onde é que estava o corpo energético antes de tu nasceres? Vais dizer assim, mas onde é que estava esse corpo energético? Vocês vão dizer assim, mas isso já existia. Eu já era um corpo energético. Simplesmente seria bonito, mas não. Se fosse assim, tu te lembrarias como tu passas. O que acontece é quando nós morremos, quando nós vamos reencarnar, passamos aparelho por algo, ao passarmos, o corpo emocional e o corpo mental
são destruídos. Na última vida. E assim, quando tu nasces, já nasces com outro corpo mental e com o outro corpo emocional. Porque senão tu te lembrarias da última vida. Se tu viesses com o corpo emocional e com o corpo mental da última vida, tu conseguirias te lembrar. É que a gente não se lembra. E existem aí muitas pessoas que dizem que se lembram de vidas passadas, meus amigos. Existe outras teorias. Eu também acho que são verdadeiras. Tem a ver com implantes ou encostos de pessoas ou mesmo pessoas que estão mortas, né? Que se agarram a ti, eles próprios querem viver dentro de ti aquilo que eles viveram. Então eles ficas com a memória da vida deles. Eu penso que essa é a verdadeira causa das pessoas se lembrarem das vidas passadas. Das supostas vidas passadas. E da gente sentir, e pode ser muito bem esse capeta que está aí ao nosso lado, né? Essa alma penada, ou mesmo memórias que andam por aqui e a gente simplesmente, elas ficam agarradas a nós, pensamos, ou nós ficamos ligados a certos tipos de egregores que têm este tipo de informação e nós pensamos que realmente isso é verdade. Vocês já se lembram, vocês recordam que existia aí uma altura muitas pessoas que diziam que eram já não sei quem é que era, mas eles diziam todos que eram Jesus Cristo ou era esses, um ser qualquer, né? um humano qualquer, né? Toda a gente era, né? E que engraçado isso. De repente toda a gente reencarnou, ele reencarnou em todos eles. É engraçado ouvir essa história, né? Já vemos que isso normalmente são parásitos ou simplesmente eles se ligaram a esses egregores ou os egregores se ligaram a eles e eles simplesmente ficaram nessa loucura. Canalizam é a mesma coisa. Se eles fizessem um detox de desparasitação, tudo isso desaparecia. Tenho a certeza que quase tudo desaparecia. Existe realmente essa parte da canalização? A mim já me tentaram canalizar, entre aspas, e isto é verdade. Mas a maior parte das pessoas, a grande maior parte das pessoas que canalizam, realmente estão nesse estado de parasitose e se eles realmente fizerem um detox, eles voltam ao normal. Tenho a certeza que sim. A pergunta é, quem és tu, não é? Mesmo que tu tendo esta consciência, tu dizes assim, eu sou consciência. Não, tu não és consciência. Tu és consciência enquanto tu tiveres um corpo. Quando tu deixares de ter um corpo, tu deixas de ser consciente. A consciência precisa de um corpo para se manifestar. No momento em que essa coisa se manifesta como consciência, porque, vamos lá ver, é como se fosse um transformador. Meta-se e transforma-se em consciência. Vamos lá ver, tem um ser, tem algo que eu acho que tem a ver com eletrónica, porque eu acho que nós todos somos parte de um grande computador, de algo, informação, energia. Né? Isso, quando se conecta aos corpos humanos, fica consciente. Mas no momento em que se desliga, a consciência deixa de existir. Eu já contei no último vídeo essa teoria, eu acho que é verdadeira. Então, o que importa é a gente tentar se perguntar quem nós somos. Realmente quem tu és. E sem esse doutrinamento que somos seres de luz, somos consciências, pergunta-te a ti mesmo quem tu és. Sem essas memórias, sem nada. Diz-me. Não, eu sou um ser de luz. Por favor, meu. Tira essas crenças.
Claro que nós queremos acreditar que somos isso, né? Para que haja um sentido de evolução. Mas a verdade é totalmente diferente. A verdade vai mais além do que esta ilusão em que nos meteram. Que é supostamente um jogo da vida. Né? Com todos estes programas e memórias. Todos nós estamos a jogar um jogo. Quer dizer, como se fosse uma peça de teatro. Isto é real? Não. É, mas não é. Vejam os meus últimos 2 vídeos para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou aqui a falar. Não sei se me expliquei bem, mas eu acho que está na altura de vocês, todos nós, sairmos destas crenças, destas lealdades, destas programações e vamos deixar os gurus em paz. Deixem eles acreditarem naquilo que eles querem. Para que é que tu te vais deixar adoutrinar por alguém que tu nem sequer conheces? Só porque ele fala bonitinho? Só porque, de certa forma, tu te conectas com aquela informação? Ou acreditas? Queres acreditar naquilo? Será que isso está correto? Será que estás a ser sincero contigo mesmo? Será que isso é bom para ti? Pensa um bocadinho, meu. Vamos sair desta loucura? Vamos sair deste adotrinamento destes gajos que não têm. Pá, sinceramente, eles acreditam naquilo que estão a fazer. Claro que acreditam. Eles ligaram-se a essas crenças, não sabem que estão dentro disso, não têm a capacidade de ser conscientes, estão dentro de um programa. E se chamam gurus. Gurus que não são gurus, que não são conscientes que estão a seguir um programa. Hã? Vou-vos ser sincero, e isto não é querer deitar foguetes para um lado nem para o outro, mas aqui neste mundo, neste momento atual, só existem 5 pessoas. Pessoas que sabem o que eu sei. 5. Que têm a capacidade de soltar tudo, soltar o personagem todo, e quando a porta da Matrix, quer dizer, a porta desta ilusão se abrir, eu saio na boa, sem qualquer tipo de apegos, sem qualquer tipo de crenças, sem este personagem, sem desejos. Temos 5 pessoas. Em 8 bilhões de pessoas, só 5 pessoas estão neste ponto onde, se a porta se abrisse agora, eu saía sem olhar para trás. O resto todo está tudo adoctrinado. Com as suas crenças, apegos, seus desejos, pactos, contratos. Eu estou a fazer estes vídeos para que também, né, é o meu diário, mas ao mesmo tempo a ver se alguém também consegue despertar. Não quero que vocês acreditem em mim, vocês têm que seguir o vosso caminho. Hein? Eu estou-vos a dar ideias. Não quero que vocês se liguem. Ai não, este gajo é que tem razão. Não. Vocês têm que fazer o vosso trabalho. Vocês têm que refletir, pensar, conectar os pontos. Se vocês chegarem à mesma conclusão que eu, perfeito. Se não chegarem, descartem tudo. Descartem e vayam para o vosso caminho. É muito mais fácil para as pessoas, muitas das vezes, agora, à parte, é muito mais fácil pessoas irem, né? Comer a comida dos outros, que já fizeram. Né? Os outros fazem a comida e vocês comem a comida que eles fizeram. Fazer a nossa própria comida? Isso já não, né? Isso já não. Eu estou a falar, né? Seguir os gurus. Porquê é que estamos a comer a comida dos outros? Porquê é que estamos a absorver a informação dos outros?
fazendo de conta que já é, aceitando que aquilo já é o verdadeiro. Tu podes olhar para a comida e dizer assim, não gosto, não como disto. Olha, e para já nem quero mais saber de ti. Porquê? Porque não, tu dizes pode ter sentido, sim, mas preciso de explicações. Preciso que tu demonstres o que estás a dizer. Por que é que vocês não fazem isso? Por que é que vocês não fazem as perguntas? Perguntem nos comentários das pessoas, lá dos gurus da internet. Como é que tu chegaste a essa conclusão? Como? Como é que tu podes demonstrar isso? Ai não, isto é através das emoções. Sim, ok, é através das emoções, mas as emoções pertencem ao jogo. Não é? Este corpo emocional pertence ao jogo. Não és tu. Quando a pessoa diz que tem que esse amor incondicional, esse amor não sei quantos. Eu sei que existe isso. Eu sei. Meus amigos, isso está dentro do personagem. Porquê? Porque vocês não conhecem outro caminho. Conhecem o caminho do bem e o caminho do mal. E estes dois caminhos são os caminhos da Matrix, do engano, da ilusão. As pessoas se apegam ou a um ou a outro. Ainda estão dentro do caminho da dualidade. Vejam aí nos meus vídeos a parte onde eu falo sobre a dualidade. Pode ser que eu não me explique bem, mas vocês vão entender. Eu também, há uns anos atrás, eu não entendia esta parte, né? Eu consegui processar. No momento em que eu entendi o que era dualidade, pá, esqueçam-se. Esqueçam. Já desliguei-me logo desta paranoia do mundo. Deixei de identificar com um ou com outro. Eu estou neutral. Neutral não nem estou num lado nem estou do outro. Quer dizer, esses dois nem existem. Né? Por isso eu nem posso ser neutral, porque eu não consigo me identificar com nada. Né? Não os vejo como algo real. Então, vocês têm que fazer o vosso trabalho. Claro que sim, não é? Olha, eu tenho 47 anos. Comecei a ter noção que havia aqui alguma coisa errada quando tinha 4, 5 anos. Quando comecei a ver que aqui uns comportam-se assim, outros comportam-se assado, né? Estava já a fazer aquela observação, né? Aquela análise. Foi mais ou menos a partir daí. Claro que não toda a minha vida dentro disto, mas né? Não é só isto. Mas ao longo destes anos todos eu fui fazendo os meus trabalhos, não é? Às vezes mais, às vezes menos, às vezes não fazia nada, mas fui crescendo. A mim durou-me 40, desde aquela idade, 43 anos, até aos 40, não é? 3, 4 anos, mais 43, dá 47 anos que eu tenho agora, né? 43 anos a tentar 43 anos a tentar saber o que é isto, não é? Caí em muitos buracos, claro que caí em muitos buracos. Fui enganado por muitos desses gurus da internet, claro que sim. Meti-me em atalhos perigosos, sim. Fui enganado, sim, claro que fui. Foi preciso todo este caminho para chegar a esta realidade onde eu estou. O que é que eu sempre digo no final dos meus vídeos? Confia desconfiando. Se tu confias em toda a gente, vais ser enganado. Se alguém quiser te enganar, engana-te. E esses gurus, de onde é que eles sacam essas conclusões? A maior parte dos gurus da internet, vocês vão de ver, eu já vou falar sobre isso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre esses gurus, especialmente os monges. Monges, os budistas. Também existem os da religião católica e dos outros também, né? Há de ver que é tudo a mesma. Não é a mesma coisa, é 50% do bem, 50% do mal. Sempre. Sempre dentro da dualidade. Como eu estava a dizer, o raciocínio. Parte
Nós pensamos que todas essas pessoas que falam em nome de Deus, em nome sei lá, do Estacheran, da nova era, pensam mesmo que todos eles são pessoas boas. Vocês dizem aí na internet, né? Aí casos de abusos de pessoas, de padres, por exemplo, de padres, ou mesmo de monges, ou de líderes de seitas. Vejam aí na internet, aí os últimos casos. Vocês vão ver, raios, eram esses gajos que eram os famosos líderes, famosos iluminados, afinal andavam a abusar de pessoas, a extorsionar as pessoas. Eu não estou a dizer que sejam todas, são 50% positivos, 50% negativos. Mais ou menos, vai rondando sempre a média, porque vivemos dentro de uma dualidade, entre sempre dentro desse entorno, sempre vai haver pessoas boas e pessoas más. Mas você já vê que esses líderes espirituais, as pessoas seguem, normalmente abusam do poder, fazendo coisas que não são das melhores. Vejam na internet. Vejam. Mas pesquisem. Em vez de estarem a seguir esses líderes, que vocês não sabem quem são, e um deles é o Sai Baba. Eu sei que a maior parte das pessoas não sabe a história dele. Existem outros líderes lá da Índia que, Nossa Senhora, parecem mais pertencem a uma máfia, né? Já que chegam a fazer igual que fazem mafiosos, né? Líderes, os dealers, eles fazem igualzinho. Eu sei que vocês, se calhar, muitos de vocês não conhecem esses gurus, essas seitas que existem na Índia, mas eles são iguais, já? Iguais que esses quartéis da droga. Eles agem igualzinho. Então, fiquem atentos. E depois vão as pessoas fanáticas pela espiritualidade e vão todos. Porque são budismo. É budismo. O budismo é que está na onda. É que é a espiritualidade verdadeira. Ué, essa nova moda, não é? Daqui do Ocidente. Por ir muito esta parte do budismo como se fosse algo maravilhoso, não é? Algo iluminado. Tem muito conhecimento, assim como na religião católica tem muito conhecimento bom, né? Se vocês lerem bem aquilo, vocês podem aproveitar aquilo, a vossa vida vai mudar bastante bem, né? Vocês vão se tornar pessoas dignas. Mas no budismo, não é? Existem muitas práticas, mas pessoas do mal há em todo lado, meus amigos, em todo lado. Não, esses padres, esses aí que andam aí fazem os shows aí sei lá eu, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou o Santo Daime, né? Ainda agora há pouco tempo vi que lá o pregava, andava a comer as mulheres casadas e andava a abusar de menores. Pá, cuidado com esses líderes, né? Esses líderes são super iluminados. Até mesmo os monges budistas. Ainda agora ouvi uma outra notícia na Tailândia, um lugar de monges budistas andavam a traficar droga, andavam a fazer a fentanila ou qualquer coisa, andavam a produzir e eram quase todos viciados. Só para vocês verem onde é que eles se metem. Vocês não pensem que o budismo, os monastérios e esses conventos são lugares de bem, porque não são. Lá também há tudo, de tudo. Vocês não sabem também aquela parte daquilo que encontraram em conventos, enterrados, cheio de fetos humanos, ossos de fetos humanos. Os conventos eram todos de paz e amor, tudo em harmonia, com respeito a Deus. De onde é que saíram aqueles, não sei quantos é que eram, centos de crianças abortadas lá, enterradas. Oh, meus amigos, não se deixem ilusionar por este mundo. Não se deixem. Deixem que isto não é assim. Tu tens que seguir o teu próprio caminho. Mas a pergunta é quem tu és?
Quem tu és? Eu estou quase lá. Quase. Vejam o meu último vídeo. Os meus últimos 2 vídeos são o santo grial para vocês entenderem o que eu estou aqui a dizer. Quando vocês entenderem isso, vocês vão dizer assim: aquele gajo está certo. Tudo aquilo que... toda esta informação foi tudo adoctrinamento. Tudo. Até mesmo a sabedoria hiperbórea também está porreira. Não vou dizer que não esteja. Graças a isso, eu também expandi a minha consciência. Mas, mesmo agora, com os novos conhecimentos que eu estou a ter, até isso já está a começar a ficar corrompido. Já vejo de outra maneira. Já não... Aquilo, sim, é necessário ler o livro dos fundamentos, a Gnosis, da sabedoria hiperbórea. Aconselho a todos, porque vai fazer uma transformação real. Vocês vão ver o mundo de outra maneira. Mas também, depois, conforme tu vais andando, também vais ver o mundo de outra maneira. Já não vai ser igual ao que está lá na sabedoria hiperbórea. Então, e é preciso entender que também esses livros também foram manipulados. Então, se tu não te deixas manipular ou adoutrinar pelo que está lá, né? Quer dizer, o que está lá é interessante, tá? Mas estou a dizer, em certas partes, ou outros, além daquela informação, não se deixar conectar, né, a esse tipo de crença, né, onde está este egregor, que também é um egregor, porque existem muitas pessoas conectadas a este tipo de informação. Então, isto também cria um egregor. Então, esse egregor não está dentro também da ilusão, da Matrix. Então, temos que soltar também isso. Mas pronto, esta parte é mais complicada de explicar, mas vocês, mais ou menos, quando entrarem dentro desse caminho, né, para tentarem descobrir mais, vocês vão entender o que vou dizer. Bem, meus amigos, eu espero bem que vocês tenham entendido este vídeo, né? Informação. Somos 5 gatos pingados. De certa forma, sabemos quem nós somos. De certa forma, sabemos quem nós somos. E não é bem aquilo que a gente... Deixem-se disso de somos seres de luz, somos deuses, somos consciências. Isso é tudo adoctrinamento. Fomos criados assim, pensamos que é assim, mas a realidade é totalmente diferente. Temos dentro de um grande... Desde o meu ponto de vista, da maneira como eu posso visualizar esta realidade, temos todos dentro de um grande cérebro que é capaz de construir toda estes mundos, gerir tudo isto. Nós fazemos, é possível que nós façamos parte dele, ou fazemos parte dele. Estamos todos conectados a ele, né? As supostas consciências, que não são consciências ainda, só somos consciências quando nós nos ligamos aos corpos, e aí é que acontece esta maravilha, este milagre. O que nós somos? Pensem bem naquilo que eu disse agora. Bum! Todas as tuas crenças neste momento foram destruídas. Somos pessoas que sabemos isto. O resto também sabe. Há gente, claro que há gente que sabe isto. Mas essas pessoas, vamos lá ver. 5 pessoas que estão agora a aprender isto. Existem outras pessoas que já sabem isto. Mas andam por aí, quer dizer, já passaram... Eu, por exemplo, eu estou no 4º nível de consciência. Estou a passar do 3º para o 4º nível de consciência. Quando tu passas para o 4º nível... As pessoas que estão neste momento a passar deste nível para este, somos 5. Agora, neste mundo, possivelmente já existem pessoas que já estão no 5º, no 6º nível. Não estou a descartar isso. Estou a dizer que neste momento, nesta transição de consciência, só estamos 5 pessoas. 5!
5 gatos pingados. Incrível. De onde é que eu saquei isto? Não sei. Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Vocês chegaram até aqui? Vocês chegaram até aqui? Deixem-me um like para eu saber. Eu tenho a certeza que ninguém chega. Ok? Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos. Nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.